meus amores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, então, né? Hoje é terça-feira, né? Isso? Dia 25 de agosto, né? E vamos dar continuidade às nossas aulinhas por vídeos, ok? Temos aqui, né? O livrinho de história, certo? Hoje teremos aulinha de história. Peguem aí o livrinho de história na páginazinha 62. Então, é um assunto extenso, né? Para a gente não ficar com uma atividade muito grande, Tia vai resumir para vocês, né, o temazinho da independência do Brasil, né, que foi um marco muito importante, né, para o nosso povo brasileiro, uma história muito interessante, né, que diz que a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822 foi um dos acontecimentos mais importantes da história do nosso país, né, marcando o fim da dominação de Portugal sobre o território brasileiro. Então, resumindo tudo, é quando a gente realmente, né, deixamos de ter os domínios de Portugal, certo? E agora estamos, né, nos tornamos independentes, né? O domínio é total do brasileiro, né? Então, temos aqui, né, que o Brasil se tornou independente, mas nem tanto, tá, gente? A corte portuguesa ainda continuou, né, querendo ter as posses, certo? Mas, assim, houve muitas guerras, muitos conflitos para que a gente realmente tomasse a dependência total do nosso país, certo? E passando aqui, ó, para a página 63, que também foi um marco muito importante, né, diz que, né, Portugal ainda tentou vir aqui, tá? Criou guerras, conflitos, para que a gente, né, entregasse as terras, mas os brasileiros não deixaram isso acontecer, né? Então, aqui nós temos, né, a independência ou morte do pintor paraibano, né, de Pedro Américo. E aqui, ó, as margens do rio Ipiranga, né, ele declara independência ou morte, né, e torna o nosso país independente das cortes portuguesas, certo? Aqui, partindo para a página 64, nós temos também, ok? O acontecimento, né, de Dom Pedro I, ele compõe o hino da independência, foi ele, né, que fez o nosso hino, certo? Mesmo depois de ser coroado e sagrado imperador do Brasil, Dom Pedro ainda enfrentou resistência em algumas províncias, que eram fiéis ao governo de Lisboa. As primeiras medidas que Dom Pedro precisava tomar eram aquelas que buscavam pacificar a situação em tais providências. Então, muita gente, né, muitos outros países ainda queriam ter o domínio do Brasil, mas quando nos tornamos totalmente dependentes, não aconteceu mais da gente perder o domínio das nossas terras. Aí tem aqui Vila de Nossa Senhora do Rosário, né? É a primeira a proclamar-se independente, descadeando os demais movimentos que desbocaram na independência do Brasil, mural de azulejos, né, que retrata o dia de insurreição dos cachoeirenses em face da corte portuguesa, né? E por fim nós temos aqui, né, que com a proclamação da independência, o Brasil deixou de pertencer a Portugal, podendo criar suas próprias leis, não estando mais dependente dos interesses do governo português. O Brasil passou a ser uma monarquia. O Brasil passou a ser uma monarquia, né, uma forma de governo em que o poder é exercido pelo rei ou imperador, certo? Aí nós temos aqui o quadro, né, Viva a independência e a separação do Brasil, pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro promover a liberdade do Brasil, independência ou morte, né? A fala de Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822, às 4h30 da tarde. Partindo aqui para a página 65, ok? Nós temos aqui em atividades, o primeiro quesito, perguntando, com relação aos acontecimentos que antecederam a independência do Brasil, escreva V para verdadeiro e F para falso. Então, nós temos o primeiro verdadeiro, né, que Dom Pedro VI deixou o seu filho Dom Pedro de Alcântara governar o Brasil como príncipe regente. Dom Pedro governou o Brasil sem dificuldade, pois havia dinheiro nos cofres do Banco do Brasil, funcionários para servir a administração. Falso, foi muito difícil, né, governar o país sem dinheiro. Portugal deu início ao processo de transformar novamente o Brasil em um país livre. Falso, mesmo Portugal dando a independência para o Brasil, querendo ou não, ainda continuou sobre alguns domínios de Portugal.
O Brasil não ficou totalmente independente. Letra D. A corte portuguesa começou a exigir a volta de Dom Pedro a Portugal para concluir seus estudos. Verdadeiro. Muitos representantes das províncias pediram a Dom Pedro que ficasse no Brasil. Verdadeiro. Segundo, como ficou conhecido o dia em que Dom Pedro decidiu não voltar para Portugal? O dia do fico. Aí nós temos aqui, ó, o terceiro, né? Substitua os símbolos pelas letras correspondentes e encontra o nome do riacho onde Dom Pedro chamou a independência. Aí nós temos, né, Riacho do Ipiranga, certo? Quarto, transcreva nas linhas a seguir a mensagem que Dom Pedro autorizou que fosse divulgada para o povo. Aí tem aqui, né, como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico. Temos aqui uma curiosidadezinha, né, que um dos primeiros países a reconhecer o Brasil como uma nação independente foi os Estados Unidos, né? O reconhecimento de Portugal só veio em 1825 em troca de uma indenização de 2 milhões de libras. Aí vamos aqui para a páginazinha 66, quinto quesito, que diz aqui assim, ó. Assinale a resposta correta. Logo depois do grito do Ipiranga, Dom Pedro chegou a São Paulo e foi recebido pelo povo com muita euforia, certo? Letra B. Ao proclamar a independência, Dom Pedro se tornou o primeiro imperador do Brasil, certo? Letra C. Mesmo após a proclamação da independência no Brasil, todas as províncias apoiaram o nosso governo, errado. Muitas províncias resistiram, né, querendo ainda ter o domínio das nossas terras. Letra D. Após proclamar a independência do Brasil, Dom Pedro enfrentou resistência de várias províncias que eram fiéis ao governo de Portugal, certo? Sexto, leia o trecho do poema A Pátria. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta natureza. Aqui perpetualmente em festa. Em um seio de mãe, a transbordar carinhos, crianças, não verás nenhum país como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Com base na leitura do poema, responda como o autor descreve o nosso país, a nossa pátria. É um seio, né, de mãe a transbordar carinho. Letra B. Quais sentimentos o autor expressa pela pátria no poema? Amor, orgulho de pertencer ao país, admiração, não é isso? E letra C. Leia a frase. Criança, não verás nenhum país como este. Agora faça uma frase sobre o nosso país e ilustre como você quiser. Então, você pode fazer uma frase, né, bonita sobre o nosso país e fazer um desenho. Nós podemos abordar o que? As riquezas do nosso país, né? A Mata Atlântica, né? Que nós temos aqui a Amazonas. Nós podemos também retratar muitos lugares, as nossas praias, né? E podemos colocar uma frase bonita homenageando, certo? Terminamos aqui na página 66 esse assunto sobre a independência do Brasil e partimos, ó, para o livrinho de reforço que eu deixo para casa para vocês desse mesmo assunto, tá? Na páginazinha 131, ok? Que é a independência do Brasil, certo? Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, podem falar que Tia está aqui para ajudar vocês, ok? Concluímos aqui a nossa aulinha de terça-feira, aulinha de História. Tenha uma boa aula. Tchauzinho.